Uma dúvida que eu recebo com certa frequência é a seguinte: eu posso ter direito à cidadania italiana através de um pai socioafetivo? A filiação socioafetiva no Brasil é válida na Itália? Recentemente saiu uma sentença muito interessante na Corte de Apelação de Turim justamente sobre esse tema. Nessa decisão, a Itália nega o reconhecimento, na Itália, da paternidade socioafetiva reconhecida pela justiça brasileira. E essa sentença é muito interessante porque ela mostra a diferença entre a forma como o Brasil e a Itália enxergam o direito de família, a filiação e cidadania. Primeiro vamos entender rapidinho o que é a parentalidade socioafetiva. No Brasil, principalmente nos últimos anos, o direito de família mudou muito. Hoje, o vínculo familiar não é visto só pela lógica biológica. A justiça brasileira passou a reconhecer também os chamados vínculos afetivos. E isso gera efeito importante: nome no registro, direitos sucessórios, reconhecimento oficial da filiação. Inclusive no Brasil já faz tempo que isso existe. E foi exatamente isso que aconteceu nesse caso analisado pela Corte de Apelação de Turim. Um cidadão italiano que vivia no Brasil tinha uma relação estável com o pai biológico de um menino brasileiro. E a justiça brasileira reconheceu a paternidade socioafetiva daquele cidadão italiano com relação à criança. Ou seja, no Brasil ele passou a ser juridicamente reconhecido pai socioafetivo. E depois disso, eles tentaram reconhecer essa sentença na Itália. E aqui começa a parte mais interessante da história. Porque muita gente pensa que se existe uma sentença no Brasil, automaticamente ela vale para qualquer outro país. Mas não é bem assim, porque cada país tem seus próprios princípios, suas próprias regras e uma visão diferente sobre determinados temas. Então, uma decisão estrangeira pode ser reconhecida num outro país, mas isso vai depender de vários critérios. E um desses critérios é justamente o chamado controle de ordem pública. Ou seja, a Itália vai analisar se aquela decisão estrangeira é compatível com os princípios fundamentais do ordenamento jurídico italiano. E foi exatamente aí que surgiu o problema nesse caso, porque na Itália não existe uma figura que corresponde à parentalidade socioafetiva, assim como é no Brasil. Não existe uma figura equivalente no direito italiano. A justiça italiana até reconhece que existe o vínculo afetivo, a convivência, a relação familiar, mas isso não é suficiente para criar automaticamente efeitos jurídicos na Itália. Inclusive, eu acho que é importante deixar claro que a Corte italiana reconheceu sim a existência do vínculo afetivo entre eles. O problema é que juridicamente, a Itália entendeu que esse tipo de vínculo não se encaixa hoje nas categorias previstas pelo direito italiano para produzir efeitos em matéria de filiação e cidadania. A Corte, ela faz uma análise bem interessante da sentença. Ela explica que a chamada filiação socioafetiva brasileira não corresponde exatamente nem à adoção italiana e nem ao reconhecimento de paternidade. Inclusive, olha que interessante, a Corte diz que no sistema brasileiro, a criança poderia permanecer vinculada aos pais biológicos e também ao pai socioafetivo ao mesmo tempo. Ou seja, juridicamente poderiam coexistir 3 figuras parentais. E isso gerou um problema de compatibilidade com o sistema italiano. Outro ponto importante dessa sentença é que a Corte também menciona a questão da cidadania italiana, porque na prática o reconhecimento desse vínculo poderia gerar reflexo relacionado à transmissão da cidadania ao filho socioafetivo. E nisso a Corte deixa claro que o reconhecimento socioafetivo brasileiro não pode ser utilizado automaticamente como fundamento para a obtenção da cidadania italiana. Para ter a cidadania italiana, a Itália continua exigindo que a relação de filiação seja enquadrada dentro das formas já reconhecidas na Itália. Agora, uma coisa importante, essa decisão não significa que o reconhecimento socioafetivo no Brasil não seja válido. O que acontece é que o Brasil e a Itália têm regras diferentes sobre filiação, sobre família, e isso é muito comum no direito internacional. No Brasil, o vínculo afetivo ganhou muito espaço dentro do direito de família nos últimos anos. Já a Itália tem um sistema mais rígido e mais fechado em relação a isso. Daiane, mas vai ser para sempre assim? Não.
esse tema ainda pode evoluir muito no futuro. Como eu digo sempre aqui, o direito não é uma ciência exata. Conforme a sociedade muda, as leis também acabam acompanhando isso, ainda que de forma mais lenta. Então, é possível que discussões como essa possam evoluir nos próximos anos, tanto na Itália quanto em outros países. Mas hoje, a realidade da Itália é essa. Então, só respondendo à pergunta do início, o reconhecimento de um vínculo socioafetivo não dá direito à cidadania italiana. Tem que ser filho biológico ou filho adotivo legalmente. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Itália deveria reconhecer esse tipo de vínculo? Ou entende que cada país tem o direito de estabelecer limites em matéria de filiação e cidadania? Me conta aqui nos comentários, porque esse é um tema que envolve não só direito, mas também cultura, família e transformação social. E se você gosta desse tipo de conteúdo, onde eu explico decisões italianas sem aquele juridiquês, já aproveita para se inscrever no canal. Porque a ideia aqui não é simplesmente ler sentença ou repetir notícia jurídica. Eu vou ficando por aqui. Un bacio a tutti e alla prossima!